Olá, tudo bem? Vamos hoje gravar o capítulo de número 11 do livro de Apocalipse. Está chegando a hora de serem destruídos os que destroem a terra. E também é o capítulo das duas testemunhas. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 11 para você fazer primeiro uma leitura prévia, depois vir nos ouvir. Quem está falando é o pastor Daniel Deusdedit, da Igreja dos Semeadores. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí, nos ajudando na divulgação, no compartilhamento, colaborando, do jeito que você quiser. Como dissemos, o propósito desse livro de Apocalipse é estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa a história de forma soberana e certamente irá conduzi-la a uma gloriosa consumação de julgamento e bênçãos em Cristo Jesus. No capítulo 11, ocorrem coisas misteriosas, incluindo as duas testemunhas que profetizam por 1.260 dias ou 42 meses, de 30 dias cada, ou 3 anos e meio, vestidas de saco. Ele explica quem são elas e diz que são duas oliveiras ou dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quem são elas? Há mais detalhes delas, mas não arriscarei palpites. Elas têm um testemunho a dar e somente após concluírem é que serão vencidas e mortas pela boca, pela besta que surge do abismo, e seus corpos ficarão por 3 dias e meio expostos na cidade cuja descrição mais parece com Jerusalém. Pela morte delas, a terra comemorará. Eu fico pensando como deve atormentar os homens a Bíblia, com seu Antigo e com seu Novo Testamento. Se alguém pudesse provar, demonstrar com fartas evidências da mentira que ela é falsa, a terra também iria fazer uma grande festa. Você não me acha, certo? Nesse capítulo temos ainda a conclusão e passagem do segundo ai e o anúncio do terceiro ai vindo sem demora. O anjo então toca a 7ª trombeta. A arca da aliança é vista no santuário, no céu, que for aberto com o toque da última trombeta. Visões celestiais. Nós estamos vendo essas visões desde o capítulo 4, no verso 1, até o verso 5, no capítulo 22. E nós vimos que são 7 ciclos de visões mais um. São 7 selos do rolo, que já vimos. São 7 anjos e as trombetas que estamos vendo. São as 7 histórias simbólicas. São as 7 taças da ira. É Babilônia e a igreja, a batalha final, o reino dos santos e julgamento final, seguidos por uma visão da Nova Jerusalém, que é a 8ª. Essas visões tinham a intenção de abrir e encorajar, de advertir e encorajar as igrejas ao abrir seus olhos para a realidade, a realeza e a majestade de Deus, para a natureza da guerra espiritual e para o julgamento de Deus sobre o mal, e o resultado desse grande conflito. Nós estamos no segundo ciclo, que são os 7 anjos com as 7 trombetas, que começamos lá no verso 2 do capítulo 8 e termina aqui no verso 19, nesse capítulo 11. Como já dissemos, com a abertura do 7º selo, temos início de novo a um novo ciclo, que vai dos versos 2, do 8 até o 19 do 11, que é o segundo ciclo, que são os 7 anjos com as 7 trombetas, 7 anjos tocam 7 trombetas. As trombetas põem em movimento 7 julgamentos que levam à segunda vinda, descrevendo o governo de Deus sobre a história a partir de vários ângulos. Nós estamos vendo o cuidado com João e com as duas testemunhas, que começou no verso 1 do capítulo 10 e se estende até o 14 do verso 11. Entre a 6ª e a 7ª trombeta existe esse interlúdio entre o verso 1 do capítulo 10 e o verso 14 do capítulo 11. Esse interlúdio com 2 cenas. Ambas se referem ao papel do povo de Deus e seu testemunho profético durante o tempo de provação. Na primeira cena, que está no capítulo 10, do 1 ao 11, João recebe as mensagens proféticas e é comissionado a proclamá-las. A segunda cena, a que veremos hoje, descreve a história das 2 testemunhas e seu ambiente mais amplo. Vejamos a segunda cena. Essa segunda parte do interlúdio, dos versos 11 ao 14, concentra-se na história das 2 testemunhas. Como Moisés e Elias, essas testemunhas realizam milagres espantosos.
Outras referências do Antigo Testamento são entretecidas também na visão do verso 4. As duas oliveiras, os dois candeeiros, elas assemelhavam-se às testemunhas à visão de Zacarias 4, de 1 a 14, no qual as árvores provavelmente simbolizavam os oficiais ou os ofícios sacerdotais e do governo de Zorobabel e Josué. Assim, as testemunhas são representantes provenientes de Deus. A posição das testemunhas contra as bestas, versos 7 a 10, relembra os conflitos contra os reinos bestiais em Daniel. O verso 8 lembra cidades e poderes ímpios e opressivos, como Sodoma, Egito, Jerusalém, que crucificou Jesus. A ressurreição, no verso 11 e 12, relembra a ressurreição de Cristo, mas também a linguagem de Ezequiel 37 e o arrebatamento de Elias, de 2 Reis, no capítulo 2. Assim como foi verdadeiro em relação a João, no capítulo 10, as duas testemunhas são modelos para os santos. Todos os cristãos devem ser fiéis ao testemunho de Jesus, mesmo diante da violenta perseguição por parte da besta. Devem também estar dispostos a enfrentar o martírio, pois Deus garante a sua justificação, versos 11 e 12. Alguns aspectos dessa visão permanecem difíceis e mesmo controvertidos. É possível que dois seres humanos literais individuais estejam em discussão, ou dois profetas cristãos que foram martirizados logo após a queda de Jerusalém, ou dois profetas que aparecerão logo após a segunda morte. Mas a identificação dele com os dois candeeiros, verso 4, sugere que eles são provavelmente figuras simbólicas representando o testemunho dos candeeiros, que são as igrejas, no verso 20 do capítulo 1. Como tais, eles representam igrejas em vez de indivíduos específicos. 2 e não 7 candeeiros são mencionados para aludir ao padrão de Zacarias 4, bem como Moisés e Elias. A imagem pode também enfatizar as duas igrejas fiéis entre as 7 igrejas da Ásia Menor, Esmirna e Filadélfia. Podem também aludir à exigência da lei de haver de pelo menos 2 testemunhas para testificar sobre a culpa de uma pessoa diante do tribunal, conforme Deuteronômio 17:6. A descrição dos versos 1 e 2, santuário, altar, átrio exterior, calcarão, lembra calçadas também, lembra a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Assumindo que Apocalipse tenha sido escrito antes de 70, alguns intérpretes entendem que do verso 1 ao verso 11, do verso 1 do capítulo 6 ao verso 19 do capítulo 11, e mesmo outras porções maiores do Apocalipse, como profecia relativa à queda de Jerusalém. Mas os versos 1 e 2 podem perfeitamente ser uma imagem figurada da preservação do povo de Deus em meio aos ataques. O templo representa a presença de Deus na terra, especialmente por meio do seu povo. As medições significam o conhecimento e o cuidado de Deus. O altar e os que cultuam ali representam os verdadeiros adoradores de Deus que estão sendo selados e protegidos. A destruição do átrio exterior representa os ataques de estranhos sobre o povo de Deus. 42 meses é um período de angústia e intenso conflito entre o povo de Deus e seus oponentes. Isso também é descrito como 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Isso significa metade de 7 anos, o que, de um ponto de vista simbólico, sugere um período completo de sofrimento que foi encurtado pela metade. O principal pano de fundo é encontrado em Daniel 7, no verso 25, o qual, por sua vez, está relacionado a outras passagens, como Daniel 9, 27, 12, 17, 11, do capítulo 11 ao 12. Alguns intérpretes futuristas procuram por um período de tempo dessa duração imediatamente antes da segunda vinda. Entretanto, como acontece com outros números em Apocalipse, esse é provavelmente um simbólico, relacionando-se aos 3 dias e meio dos versos 9 e versos 11. Nesse caso, ele se refere a uma perseguição de duração limitada. A besta que vem do abismo e que atacará as duas testemunhas vencerá, matando-as, somente pode fazer isso depois que elas completarem seu testemunho, verso 7. Durante o testemunho delas, ninguém pode lhes causar dano, e a tentativa disso os levará à morte, pois da boca deles pode sair fogo devorador. Isso tudo também
nos aponta para a soberania de Deus, que tudo tem sob seu controle. Embora possa parecer às vezes que nada está no controle. Essas são as características das duas testemunhas no versos 5 e 6. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, com a finalidade de que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, para transformar a água em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. No verso 6, ele menciona homens, como se as testemunhas fossem 2 homens. Pela descrição desses homens, isso nos remete claramente a Elias, quando fechou o céu, e a Moisés, quando feriu a água com sangue, e foi o instrumento principal de Deus na ministração das pragas no Egito. Quando tiverem concluído o testemunho que deveriam fazer, serão atacadas pela besta do abismo e morrerão. Os seus cadáveres, verso 8, ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figurativamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Para muitos, esses versículos sugerem que a antiga Jerusalém está representada ao longo dos versos 1 ao 19, mas o simbolismo tem muitas aplicações potenciais. A cidade é a cidade mundana, representando a humanidade, e a civilização humana em rebelião contra Deus. Babel, Sodoma, o Egito, Jerusalém, Roma Antiga, cidades atuais e a apostasia final antes da segunda vinda são exemplos. A festa na terra será grande com a morte das testemunhas. Durante 3 dias e meio, os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Hoje é possível isso por meio da internet, das redes sociais. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Embora esteja dito que são homens, a ideia em minha mente de que se trataria da própria Bíblia não me sai da cabeça, pois todos sabemos como ela incomoda o mundo, e a sua morte, sua desqualificação como livro sério por obras da mentira, traria grande alegria para os que nada querem saber de Deus. Se as testemunhas simbolizam as igrejas, a ressurreição delas provavelmente simboliza a vitória do testemunho cristão após um período de intensa perseguição. Se elas são pessoas, o que talvez seja mais provável, a ressurreição delas deveria presumivelmente ser interpretada literalmente. Se as 2 testemunhas são a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a ressurreição delas poderia se dar com desmascaramento da mentira pela exposição da mentira à luz da verdade. Ou talvez elas sejam ao mesmo tempo igrejas, homens e Bíblia. O 7º anjo toca a sua trombeta. Já vamos agora para os versos 15 ao 19. A 7ª trombeta e o 3º ai. O 2º ciclo de julgamento, do verso 12, do 8 ao 19 do 11, se encerra com a segunda descrição da segunda vinda, focalizando o último julgamento, verso 18, e o triunfo do governo real de Deus. Efeitos finais que afetam o mundo natural, bem como os seres humanos, acompanham a segunda vinda. Com o toque da esperada 7ª trombeta, tocada pelo 7º anjo, ouve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Se ouvia os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, que és, que é e que é, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, nunca Deus deixou de reinar, nem de governar soberanamente. Mas desse dia em diante, as coisas não seriam mais como eram antes, onde havia grande tolerância de Deus para com os homens, pois chegou a hora do seu julgamento de pôr o fim
e de pôr um freio no avanço de todo o mal. Então, com o toque dessa trombeta, com o toque da esperada sétima trombeta, tocada pelo sétimo anjo, as nações se iraram, obviamente se referindo ao povo do mundo que rejeita a Deus. Outro acontecimento, chegou o grande momento da ira divina. Repare que mesmo nesse momento há julgamento, destruição, mas também recompensas. Momentos de julgar os mortos, momentos de recompensar os fiéis, que são os servos, os profetas, os santos, os pequenos que temem o nome de Deus, os grandes que também temem o nome de Deus. Momento de destruir os que destroem a terra. Foi ainda aberto o santuário de Deus no céu, com o toque da trombeta, da última, o que possibilitou a vista da Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A arca era o objeto mais santo do tabernáculo. Está lá em Êxodo 25, de 10 a 22. Normalmente ela era ocultada da vista atrás das cortinas do tabernáculo. O fato de que esse objeto mais íntimo não está mais escondido, significa que Deus revelou plenamente a sua glória, tanto ao recompensar o seu povo, quanto ao destruir o ímpio, no verso 18. É bom temer a Deus, hein? As coisas não andam tão simples aqui, já em Apocalipse 11. Hein? Ai daqueles que rejeitam a Deus e que insistem em negligenciar aqueles que falam e advertem. Eu sou uma dessas vozes. Não porque sou o cara, mas é porque estou expondo a Bíblia. Apocalipse 11 diz assim: foi-me dado um único caniço. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Não é único, não. Foi-me dado um caniço semelhante à vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Esse é o verso de número 1 do capítulo 11, que tem 19 versículos, e o 19º, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Como nós ansiamos por esse dia em que Deus destruirá os que destroem a terra e porá um fim no curso da maldade que vem se estendendo desde a queda do homem. A natureza geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, conforme está escrito em Romanos 8, versos 22 e versos 23. Amanhã estaremos aqui com Apocalipse 12. Faltam 10 dias, né, para a gente acabar, 11. O dragão persegue o filho, a mulher e os descendentes da mulher. Inscreva-se em nosso canal, clique aí no sininho à sua esquerda, dê o like, vamos compartilhar, divulgar. Parte escrita aí, estude lá, jamaisdesista.com.br. Aproveite lá que é tudo grátis. Loja Os Semeadores, onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra e outros materiais. Compre conosco, nos ajude. Programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Programa Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, aos sábados. Às quartas-feiras, às 15 horas. E aos sábados, pastor Sérgio Pedro de Sorocaba, às 11 horas. Deus abençoe você, continue sintonizado, ligado conosco. Olha, Jesus está voltando, viu? Cada dia mais Ele está bem próximo, bem perto de nós. Eu me alegro com isso. E você? Com medo ou está alegre? Tenha medo não. Jesus está no barco, no comando de tudo. A Ele toda a glória. Vamos invocá-lo? Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Até a próxima, se Deus quiser.